Verão chegando aí com força total, temperatura alcançando ou até passando dos 40 graus em vários dias. E hoje eu vou dar uma volta pelo Joy City, um dos shoppings da cidade, e eu vou buscar a melhor vista que a gente consegue ter de Dianta, que é a grande pagoda do Ganso Selvagem. Olá a todos, meu nome é Anderson e essas são as Veredas do Meio. Olá a todos, mais uma vez. A essas alturas, acho que não tem muito mais o que comentar sobre os shoppings da cidade. Eles não são diferentes de qualquer shopping em qualquer outro país. A diferença realmente vai ser em várias marcas chinesas, várias marcas locais que se encontram por aqui e que não se encontram em outros lugares. Mesmo assim, muitas marcas que a gente encontra nos shoppings aqui da China são conhecidas também no Brasil, são conhecidas em qualquer lugar do mundo. Marcas de roupa, marcas de fast food. Então, como não tem muito o que dizer, esse é um vídeo mais curtinho e eu tô realmente fazendo aí o mínimo caminho possível, porque o que eu quero é mostrar a vista que a gente tem quando chega lá em cima, né? No último andar, a gente tem uma vista bem legal de Dianta, da grande pagoda do Ganso Selvagem, e eu vou simplesmente caminhar até lá. É bom o momento para aproveitar o ar condicionado, porque realmente o verão aqui na cidade está muito quente e tem ficado mais quente ao longo dos anos. Eu cheguei aqui em 2019 e eu cheguei em janeiro, então bem no ápice do inverno. Então eu me lembro aí desse primeiro inverno de temperaturas chegando a menos 10 graus, menos 12 graus, uma temperatura muito fria. Alguns dias com bastante neve, né? Eu me lembro de ir para um parque na minha primeira semana aqui, ou segunda semana talvez. Eu me lembro de ir a um parque e as crianças estavam fazendo aí bonecos de neve e brincando na neve, enfim, uma daquelas cenas que a gente vê em filme americano. Porém, nos últimos 2 anos, os invernos têm sido, olha, um arcade aí para as crianças brincarem e também cheio dessas máquinas de jogos de ritmo que são bastante populares por aqui. Sempre tem esse pessoal jogando. Você vê os caras inclusive aí com as suas luvas e tal, ou seja, são jogadores hardcore desses jogos. Voltando ao assunto, nos últimos 2 anos ao menos, eu tenho a impressão, e aí é claro que a gente pode dizer que é o aquecimento global, enfim, eu não sei dizer ao certo, mas é uma impressão pessoal que eu tenho, que os últimos invernos foram bem menos rigorosos. O último inverno, na verdade, não teve neve nenhuma vez aqui na cidade. E aqui neva pouco, o normal é nevar pouco, mas cada inverno a gente teve aí umas 3 ou 4 ocasiões de neve. Mas no último inverno não teve nenhuma. E a temperatura também nunca chegou aí a menos 10. As piores temperaturas do ano passado foram aí na casa dos menos 3, menos 4 graus. Que é bastante frio, mas é um frio que a gente nem sente, na verdade, né? Porque as roupas protegem bem quando a gente está na rua e os apartamentos possuem um sistema de aquecimento muito bom
E também qualquer loja, qualquer lugar que você vá, vai ter aí também o seu sistema de aquecimento. Mesmo quando a temperatura está bem baixa, a gente não tem muito problema com o inverno. Em áreas mais ao norte da China isso fica bem mais complicado, né? Faz bastante frio, mas aqui em geral é tranquilo. E nos últimos 2 anos eu tenho notado também que o verão tem ficado mais quente. Então, ano passado a gente teve um verão bem quente e esse ano o verão já chegou assim com tudo. O normal nessa época do ano era a temperatura ainda não chegar nos 40 graus. Geralmente os meses realmente quentes são julho e agosto. Porém, esse ano, várias vezes a temperatura já chegou aí em 40, 41, que é o máximo que chega aqui. Vamos ver se esse ano a gente passa disso. Mas em todos esses anos aí, nesses 6 anos que eu morei aqui na cidade, eu não me lembro de ter visto a temperatura passar de 41. Mas considerando o inverno fraco que a gente teve e esse verão que já está chegando aí com tudo, eu tô na verdade bem curioso para saber como é que isso vai rolar e como é que vai ser o ápice desse verão. Seguindo aí então com esse caminho, eu tô simplesmente subindo as escadas e, e vamos tentar chegar lá em cima e dar uma olhada. Esse já era o último andar, então. E o shopping tem essa área externa no último andar. E por aí, nessa parte externa, tem também vários restaurantes. Enfim, isso é simplesmente uma continuação do shopping. E aí a gente tem essa vista. Como o shopping está bem próximo ali de Dianta, a gente consegue ver bem melhor do que conseguiria lá embaixo. Então, deixa eu me aproximar um pouquinho. Esse é outro dos grandes pontos de tomada de fotos. Então, em qualquer fim de semana regular aí também vai estar cheio de turistas, né? Cheio de moças vestindo hanfu por conta desta vista. Olha que bonito. Eu acho muito legal esse contraste, né, entre esse edifício que tem mais de 1000 anos, mais de 1200 anos, na verdade, né? E ele paira aí e ao redor dele tudo que a gente vê são construções novas, são edifícios recentes, né? Eu acho muito legal como a gente tem em muitos lugares, não só aqui, né? Mas em muitos lugares aqui da cidade a gente tem essa vista em que algo muito antigo está cercado por prédios, está cercado pela modernidade. Modernidade essa que aqui é bem recente. A China, há poucas décadas atrás, era um grande fazendão. Existe uma conta no Douyin, que é o TikTok aqui da China, bem conhecida em que eles postam, bom, bem conhecida aqui na cidade, né? Em que eles postam vídeos feitos aí ao longo dos anos, sempre aqui na cidade. Então, aqui na Pagoda do Ganso Selvagem, ou na Torre do Sino e na Torre do Tambor, que eu mostrei faz pouco tempo, em um vídeo também, né? E é muito legal ver o quanto esses lugares mudaram em tão pouco tempo. E é muito legal ver também como foi feito o processo de planejamento urbano. A cidade foi construída, ou essa versão moderna da cidade, que é o que a gente tem hoje, ela foi construída ao redor desses pontos centrais. Os bairros, o entorno foi planejado a partir dessas áreas. Então é justamente por isso que a gente tem a pagoda aqui e a gente tem aquela área do calçadão, que é uma área gigante, pela qual eu caminhei
faz pouco tempo, naquele vídeo também. Então, essa área foi planejada para estar ali, justamente por estar próxima. E é isso, né? Planejamento urbano fazendo aí milagres pela beleza da cidade. Essa região ainda tinha aí um pequeno problema, que era a falta de transporte público, ou a falta de metrô, né? Tinha apenas uma estação do metrô, não tão próxima, mas eles resolveram isso desde o ano passado. Agora a gente tem duas estações de metrô nessa área, razoavelmente separadas, então ficou bem mais legal para quem quer passear por aqui. O meu plano era fazer o caminho de volta aí, mostrando também alguns restaurantes e o que mais havia nessa parte externa, mas eu descobri que não podia gravar enquanto eu estava passando por aí. Acredito que dê para ver no vídeo. Enquanto eu passava por aí, um funcionário me abordou e me avisou que não podia fazer as gravações, então eu simplesmente pedi desculpa e desliguei a câmera na frente dele para não, enfim, para não criar problemas nem para mim nem para ele. Afinal, regra é regra. E depois disso, eu tenho apenas dois trechinhos que eu tinha gravado antes. Um era mostrando uns personagens da Jornada ao Oeste que apareceram ali no caminho enquanto eu passava. Então eu parei rapidinho e gravei ali 30 segundos para evitar. Temos aí o Amber Palace, que é um restaurante indiano bem legal. E, enfim, e aí eu gravei rapidinho só para evitar problemas e para não ficar tomando bronca aí de graça. Afinal, a gente tem regiões o suficiente em que é permitido gravar e que não tem problema, então não tem por que ficar aí caçando encrenca. É bem legal essa área. Gosto bastante daí. Vários restaurantes, né? A gente passou ali, vai abrir um restaurante coreano, a gente tem um restaurante indiano, temos esse que é um restaurante americano. Restaurante americano geralmente é hambúrguer. Ah, e tá ali. Aquele cara de vermelho me avisou, não podia, então eu parei. E por aqui a gente já vai finalizando, então. Queria deixar mais uma vez o meu muito obrigado por assistir o vídeo. Pedir para deixar um like, um comentário, caso você tenha gostado. E caso tenha interesse nesse tipo de conteúdo de passeios pela China aí, considere também se inscrever no canal. Como sempre, esse vídeo tem o apoio da Litera 7, revista de cultura. E é isso. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo. Muito obrigado por tudo e até mais.